Então, só lembrando que a nossa primeira aula eu fiz uma introdução da disciplina, né? Apresentei a disciplina, metodologia de pesquisa científica e apresentei os tipos de conhecimento. Conhecimento do senso comum ou empírico ou popular, como quiser chamar, conhecimento é, teológico, conhecimento sobre Deus, e o conhecimento filosófico, que é o conhecimento da razão, e o conhecimento científico. Então, apresentei esses 4 tipos de conhecimento na primeira aula. Aí pedi para vocês fazerem uma frase e me mandar dizendo o que você achou da aula. Pronto, essa foi a primeira aula. A segunda aula eu falei sobre o que é metodologia de pesquisa, né? O que é metodologia de pesquisa? Aí eu discorri, método é isso, é o jeito de fazer a pesquisa, ok. Aí pedi para vocês fazerem uma atividade que eu mandei o link, que é uma atividade online, né, pelo Google Drive. O Google Drive é um sistema que o professor faz a atividade, gera um link, manda para o aluno responde, envia e já vem direto para mim, né? Então recebi 20, vocês são 24, né? Recebi quase todas essa atividade. É, Então, essa foi a nossa segunda aula, né? Nossa segunda aula e a nossa atividade de responder as questões do Google Drive, as questões lá de forma online. A nossa terceira aula, que foi a última, foi sobre a história da ciência, para a gente conhecer um pouco da ciência, porque a gente está falando de conhecimento científico, né? Então, na nossa terceira aula, foi sobre a história da ciência, pegando ali rapidinho a ciência na antiguidade, na idade a moderna, na idade contemporânea, no século XVIII. Né? Então foi organizado assim. A atividade foi bem simples. Ler o texto, né? Ler o texto que eu mandei e gravar um áudio rapidinho, rapidinho, tipo 50, 30 segundos, 50 segundos, 1 minuto no máximo, para cada um dos períodos. Ou até menos ainda. Você faz um resumozinho e comenta oralmente, né, gravando pelo celular, comentando: professor, o que eu entendi da ciência no período antigo foi isso, isso e isso. Pronto. No que eu entendi no período tal, e aí tem os períodos lá, você grava o áudio e me manda, para eu ver como é que você está entendendo o negócio. Pronto. Foi isso que nós fizemos até aqui, né? Foi isso que nós fizemos até aqui. Quem não fez isso precisará fazer. Por quê? Semana que vem nós vamos reunir os professores, a coordenação, e a gente vai conversar sobre os estudantes que não estão participando das aulas, ok, não tem condição de participar, a internet não sei o que, não tem, ok, a gente está gravando as aulas e mandando individual para cada aluno. Aí o aluno que não tem como participar das aulas, nem faz as atividades, aí é complicado. Tem uma menina, não me lembro o nome dela, ela não consegue abrir os vídeos. O que eu faço? Mando só o áudio para ela e os textos. E ela está fazendo as atividades. Então a gente percebe quando o estudante quer, né? Então, essa já é a nossa a quarta alternância, quarto encontro. Então, a gente compreende que são 2 meses, março e abril. Então a gente já dá para saber mais ou menos quem é que está aí acompanhando as atividades. Por isso nós vamos reunir os professores e a coordenação e a gente vai ver como é que vai fazer com a vida desse pessoal, porque 2 meses sem fazer nada é considerado desistente, né? Não é porque a gente está de forma remota que não tem que participar das aulas, que não tem que fazer as atividades. Né? Alguém disse: professor, eu estou sem tempo. Ora, se a aula fosse presencial, tinha que estar lá, né?
Então é preciso priorizar, conversar com a família, se está na roça, se está na fazenda, se está no sítio, se está não sei aonde. Nessa semana que tem aula, vem para um lugar, para um espaço, como se tivesse vindo para a CFR para fazer as atividades. Senão vai ter problema, né? Vai ter problema. Mas a maioria de vocês que estão aqui não tem grandes problemas, né? É exatamente vocês que com quem a gente vem tendo essa relação mais próxima. Então, eu estou dizendo isso porque vou mandar essa aula para os demais e é importante que eles ouçam também, ok? Então, hoje, nessa aula, nós vamos falar sobre é, pesquisa já, né? Propriamente sobre pesquisa, certo? Alguém quer dizer alguma coisa sobre o que eu falei? Tá tudo certinho? Quer justificar? Dizer aí alguma coisa? É, fica à vontade. Aqui onde eu moro, professor, tem vezes que começa a chover muito, aí passa muito dia sem energia, igual hoje. Agora já começou a chover, aí muitas vezes falta energia e tal, e a gente fica sem internet aqui. Tu mora onde, Silvana? Assentamento Conquista da Lagoa. Ah, bem, tranquilo. Pois é, quando acontecer isso e você não conseguir participar da aula em tempo real, como está aqui agora, aí já sabendo dos horários de cada professor, porque já foi mandado para você, aí você procura o professor. Professor, eu não participei da aula e tal. Aí o professor tem a obrigação, né, de organizar um estudo dirigido para mandar para você. Eu estou fazendo isso, certo? Aí a gente entende. Agora, 2 meses, 4 aulas praticamente, o indivíduo não fez nenhuma, nem veio atrás do professor, rapaz, aí dá vontade de dar 3 tapas, né? Brincando. Mas alguém quer dizer algo? Antes da gente começar a falar aqui do conteúdo? Vamos lá. Professor, Diga. aqui é do mesmo jeito com a Silvana, acho que com a Silvana, que aqui às vezes chove, aí falta energia, aí fica difícil de entrar na aula, porque aqui não pega torre, aí não tem internet de torre, aí só tem Wi-Fi, aí fica ruim. Certo. Então, certo. Qualquer coisa se complicar é por causa disso. A mesma orientação que eu passei para Silvana serve para vocês, viu? Para você e para os outros, para os demais. E eu também não estava participando da aula por causa que eu estava com Covid. Eu avisei até para a professora, para a diretora, aliás, para avisar. Aí eu não sei que ela avisou para os professores, mas eu falei para quase todos que eu estava com Covid e não estava podendo participar das aulas. Eu passei mais de 15 dias internada na Santa Mônica. Aí agora que eu vim retornar, fazer minhas atividades, tudo. Muito E por bem, isso que eu Silvana. demoro, por isso que eu tô demorando mais assim entregar as atividades. Não, tudo bem, Silvana. Eu já vi que você é comprometida, porque fez das 3 aulas, você fez 2 assim, bem rápida, e então dá pra gente ir trabalhando assim. Ok, então. Muito bem. Vamos nos ajustando, né? Então tá aí, né? Vamos trabalhar eh, tipos de pesquisa, tipos de pesquisa, né? Ah, vamos conhecer hoje um dos tipos de pesquisa e fazer uma atividade introdutória para esse tipo de pesquisa. Vamos lá. Segundo Lacatos e Marconi, são 2 pesquisadoras que trabalham com a questão de pesquisa, elas dizem que a pesquisa é um procedimento formal com método de pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico que se constitui no caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais. Então, o que é pesquisa, professor? É um procedimento formal, onde tem um método, né, de pensamento que se reflete sobre o objeto que se quer conhecer, que se quer pesquisar, dando aí um tratamento científico, né, no sentido de descobrir as verdades
sobre aquilo que se quer pesquisar, que se quer saber. Para realizarmos uma pesquisa, há a necessidade de elaborarmos um projeto de pesquisa ou um plano de trabalho, o qual será tratado nas próximas aulas. No caso de vocês, que não vão fazer uma pesquisa assim no final do curso, vão fazer relatórios, vocês irão fazer o quê? Um plano de trabalho. Um plano de trabalho, né? Mas a gente vai tratar disso nas próximas aulas. Então, classificação dos tipos de pesquisa. A gente tem a pesquisa bibliográfica, que é a que nós vamos tratar agora. A gente tem a pesquisa documental, a gente tem a pesquisa de campo, a gente tem a pesquisa experimental, a gente tem vários tipos de pesquisa. Mas nós iremos tratar, né, separadamente cada uma delas. Hoje a gente vai falar mais especificamente da pesquisa bibliográfica, né? A pesquisa bibliográfica, o nome já diz, bibliográfica. Bibliográfica vem de livros. Livros. Pesquisa bibliográfica são as pesquisas feitas em livros. Mas pode ser feita também em artigos, né? Em revistas, algo escrito, né? É uma pesquisa feita em algo escrito. Pode até ser feita também em filmes, né? Em documentos da prefeitura, documento de empresa, enfim. Bibliográfica é esse espaço que tem livros. Vocês veem aqui, atrás, eu tenho uma pequena biblioteca aqui em casa. Né? Esse lugar aqui que eu fico é a minha sala de leitura, que eu estudo, né? E sou pesquisador, então tenho muita coisa. Então, aqui tem vídeos, aqui tem livros, aqui tem revistas, aqui tem jornais, aqui tem um monte de coisa. Né? Então, se faz pesquisa bibliográfica nesses materiais. Pesquisa bibliográfica. Qualquer tipo de pesquisa, outros, como pesquisa de campo, né? A pesquisa documental, pesquisa experimental, outros tipos de pesquisa, todos eles praticamente vai exigir primeiro uma pesquisa bibliográfica, né? Que é primeiro estudar um pouco sobre o assunto, né? Para depois ir pesquisar na prática. Então, a pesquisa bibliográfica, ela é fundamental para outros tipos de pesquisa também. Os outros tipos de pesquisa, que nós vamos tratar depois, inclusive vamos fazer algumas atividades assim, elas requerem, no primeiro momento, uma pesquisa bibliográfica, que é essa pesquisa que a gente vai tratar agora, né? Então, a pesquisa bibliográfica é o primeiro passo para um projeto bem sucedido, está dizendo aí. Então, o relatório de estágio de vocês, quando vocês forem fazer o estágio, escolher o tema, vocês vão ter que estudar sobre ele. Vão fazer uma pesquisa bibliográfica sobre o tema que vocês vão estagiar, né? Então, ela está presente nesses diversos momentos da nossa formação. Vamos aprender um pouquinho sobre a pesquisa bibliográfica. Esse tipo de pesquisa é realizado por meio de fontes bibliográficas, como eu já falei, periódicos. O que são periódicos? Jornais, revistas, aquilo que sai periodicamente. Tem jornal que é diário, tem jornal que é semanal, tem jornal, entendeu? Então, periódicos, artigos. O que são artigos? São textos que as pessoas escrevem. Eu, por exemplo, escrevo artigo, né? Que tem alguns livros que tem artigos que eu publiquei. Então, artigos. Boletins. O que são boletins? Boletins informativos, né? Boletim do Sebrae, do Senai, são os boletins, documentos. Monografias. O que são monografias? É pesquisa que a gente faz quando está na universidade. No final do curso, os acadêmicos da universidade, eles escrevem uma monografia. Eu, inclusive, oriento, trabalho na universidade também, eu oriento a fazer monografia, né? Dissertações. Dissertações é uma pesquisa que se faz quando está
no mestrado, dissertações, né? É uma pesquisa bem mais aprofundada, dissertações. Eu fiz a minha, porque eu já fiz o mestrado. E tese é também outro documento, né? Resultado de uma pesquisa que se faz quando está no doutorado, já é um nível bem elevado. Eu estou fazendo a minha agora, estou finalizando o doutorado, esse ano termino. Então estou fazendo a minha tese, que é escrever, né, muito sobre um tema que está pesquisando, né? Enfim, tudo isso são considerados bibliografias, periódicos, artigos, boletins, monografias, dissertações, teses, até mesmo por meio de comunicações orais e visuais, por exemplo, rádio, gravações, filmes e televisão. Tudo isso é considerado. Para tal, faz-se necessário que ter disponibilidade de tempo para as leituras. Para as leituras. Sem leitura não se vai muito longe. Quem estuda, que não faz leitura, não vai muito longe, não. Que uma pesquisa completa e aprofundada exige. Quer dizer, fazer as leituras que uma pesquisa aprofundada exige. Boa quantidade de obras. Deixa eu aceitar alguém aqui que está querendo entrar. Uma boa quantidade de obras referente ao tema e a possibilidade de consultas com especialistas da área com a finalidade de analisar e interpretar documentos específicos, né? Então é sempre bom você, né, fazer as suas leituras e ir conversando com alguém da área que você vai pesquisar ou trabalhar. No caso de vocês, que vocês irão fazer o estágio, vocês vão precisar, né, além da minha orientação nessa questão mais de elaboração do trabalho científico, vocês vão precisar ir conversando com um professor da CFR que seja especialista na área. Por exemplo, os suínos, o professor Jarbe, na agricultura, tal, a professora Neidilane, apicultura, o professor Azias. Então a gente tem esses profissionais, né, para ir conversando, que eles vão indicando, inclusive, os livros, os artigos, os materiais que vocês precisam ler para se aprofundar, dependendo da temática de cada um de vocês. Mas isso vai ser orientado depois com calma, né? Só para a gente ir pensando sobre isso. Então vamos um pouco mais. Segundo Lakatos e Marconi, as autoras que falam sobre pesquisa, né? As 8 fases de uma pesquisa bibliográfica são a escolha do tema, a elaboração de um plano de trabalho, a identificação, a localização, a compilação, a análise e a interpretação e a redação. Como vocês não farão um projeto de pesquisa, porque vocês vão fazer o estágio, né, um relatório, aí vocês vão ter algumas fases dessa, por exemplo, a escolha do tema. Professor, eu vou querer estagiar com horticultura, ok. Elaborar um plano de trabalho, aí sim, elaborar um plano de trabalho, dizendo o que você vai fazer, tal. Fazer a identificação, aonde é o local, onde é que fica, tal, a identificação. A localização, na fazenda tal, no município tal, com a propriedade tal, entendeu? Compilação é ler, né, juntar informações sobre horticultura, por exemplo, né? E análise e interpretação. Aí vai analisar e interpretar os livros, os artigos, as pesquisas da internet que você vai fazer ligado ao tema. E depois fazer a redação, escrever, que é o relatório propriamente dito, né? Então é isso. A pesquisa bibliográfica, ela propicia a revisão de um tema sobre diferentes enfoques e conclusões inovadoras. Ou seja, professor, eu vou trabalhar com horticultura, vou estagiar com horticultura. A minha área de estágio vai ser essa no segundo ano. Eu vou pesquisar um pouco sobre horticultura, né? Vou fazer uma pesquisa bibliográfica. Aí você tem que fazer uma pesquisa, ler livros, revistas e tal, sobre vários enfoques, com diferentes enfoques, né? Vai ter gente que vai dizer, vai ter livros, autores
que vão dizer que a horticultura é melhor que seja feita de um jeito, outros autores vão dizer que é melhor que seja feito de outro jeito. Enfim, você vai estudando e vai percebendo essa quantidade aí, esses enfoques diferentes e vai tirando suas conclusões, né? Para garantir uma boa pesquisa bibliográfica, a primeira coisa a se fazer é uma revisão na bibliografia, ou seja, realizar leituras, isso que eu estou falando, e fichamentos de livros. Fichamento de livros, isso é muito interessante. A atividade de vocês hoje, que eu vou deixar, é exatamente o fichamento de um livro, que vocês vão ler, um livro bem gostoso, bem bacana, né? Realizar a leitura de um livro. Pode ser de artigos e outros textos que trata da temática. Então, se você vai trabalhar com um tema, por exemplo, horticultura, você vai ter que ler sobre ele, né? E fazendo fichamento. O que é fichamento, professor? Vou explicar daqui a pouquinho. Como também fazer o levantamento das referências bibliográficas, né, do que se está lendo. Então, a nossa atividade, antes de fazer uma pesquisa bibliográfica propriamente dita, a atividade vai ser essa: fichamento de um livro e fazer o quê? Uma referência bibliográfica. As duas coisas a gente vai fazer. Essa atividade que eu vou deixar para vocês, antes da gente aprender propriamente como é que se faz uma pesquisa bibliográfica, nós vamos fazer um fichamento e uma referência. Aprender a fazer. Vocês vão aprender a fazer. Tá, vamos lá. O que é o fichamento, professor? É um ordenamento das principais ideias do texto ou do livro, né? De forma que seja possível você entender e registrar informações pertinentes sobre a sua leitura. Então, eu vou deixar para vocês um livro que se chama De Onde Vem Nossa Comida, né? Vou deixar o livro, vou mostrar para vocês jazinho, e vocês farão a leitura dele. Ele é bem bacana, rapidinho vocês leem, é só para a gente aprender a fazer um fichamento, né? E o que é o fichamento, professor? É organizar as ideias principais daquele livro, daquele texto, daquela bibliografia que você leu, né? Destacando as informações pertinentes, ou seja, principais, né? Aqui. O que é um fichamento? É uma forma organizada de registrar as informações obtidas na leitura de um texto. É a elaboração de fichas de leitura com o intuito de registrar informações sobre livros, sobre artigos, enfim. Existe material próprio para as fichas, que também podem ser feitas no computador. Mas eu já vou passar um esqueminha para vocês já pronto, só para vocês fazerem, entendeu? Ok, isso é o fichamento. Já a referência bibliográfica se refere à organização das informações do livro, do texto, né? Que se está lendo. Informações como o nome do livro, o nome do autor, a editora, local de publicação, essas coisas. Ou seja, organiza-se informações como o nome do autor, do título, né? Enfim, o local, a publicação. A referência é como se fosse a identidade do livro, né? A identidade do livro. Todo livro tem essas informações. Os textos também têm. Na internet, você encontra vários materiais que às vezes não tem todas essas informações, mas tem algumas. Então, se por um acaso o livro ou o artigo seja encontrado na internet, desculpa, tá errado, internet, deve-se fazer a referência normalmente e depois apresentar o site onde foi encontrado tal documento, entendeu? Professor, eu não tenho um livro em casa, eu vou pesquisar na internet. Ok, pode, só que aí você faz a referência bibliográfica normalmente e depois dizer acessado em, aí coloca o site onde você tirou aquele texto, né? Então é isso. Vocês farão essa atividade, né? De olhar para um livro,
de olhar para um livro, por exemplo, aqui tem, o que mais tem aqui é livro, né? Esse aqui, por exemplo, é de pesquisa também. Então, qualquer livro que você pegar, você vai encontrar nele, logo no começo, nas primeiras páginas, que a gente chama uma ficha catalográfica. Nessa ficha catalográfica vai ter todas as informações do livro, mas às vezes nem precisa ir lá dentro do livro. Na capa mesmo você já encontra. Encontra o que, professor? A referência do livro. O que é a referência, professor? A referência é o nome do autor ou dos autores, pode ser mais de um, o título do livro, a editora, que é a empresa, né, que publicou o livro, e o local de publicação, São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, não sei, e o ano de publicação, certo? Então, todos os livros, se você pegar um livro na sua casa, aí você vai ver que ele tem referência. Então, você vai fazer a referência, certo? Deixa eu mostrar para vocês um pouco mais. Tá aqui, vocês vão fazer isso, ó. Como fazer uma referência bibliográfica? É só seguir esses passos aqui. Isso aqui é um exemplo. Siga os passos. Primeira coisa que você vai fazer é colocar o último sobrenome do autor. O último sobrenome do autor. Eu estou pegando um texto meu só como exemplo. Né? Meu nome é Francisco do Livramento Andrade. Então, primeira coisa. Primeiro, o último sobrenome do autor. Com caixa alta, ou seja, com letra maiúscula. Aqui, ó. Tá aqui. Tô montando aqui a minha referência. Segundo, é o restante do nome do autor, ou seja, Francisco do L. Tá aqui, ó. Andrade. Então, porque quando a gente escreve, a gente fica reconhecido pelo último sobrenome. Então, Andrade, Francisco do L, o restante do meu nome. Terceira coisa, professor, o nome da obra. Ou seja, o nome da obra é O Cultivo de Plantas Medicinais no Assentamento Califórnia. Tá aqui, ó. O Cultivo de Plantas Medicinais no Assentamento Califórnia. Pronto. Quarta coisa a fazer é a editora. A editora aqui é a Expressão Popular. Tá aqui, ó. Expressão Popular. É o nome da editora que publicou meu livro. Certo? Quinta coisa, local de publicação. Aonde foi publicado? São Luís, Maranhão. Tá aqui, ó. São Luís, Maranhão. Data de publicação, 2008. Tá aqui. Então, isso é uma referência bibliográfica. Se faz assim. Uma referência bibliográfica se faz assim. Último sobrenome do autor, depois o restante do nome, o nome da obra, que pode ser um livro, um artigo, enfim. Depois, editora, se ele já tiver sido publicado, local e ano de publicação. Pronto. Vocês irão fazer isso, certo? Agora, tem a atividade. A atividade é a seguinte. Organize a referência bibliográfica do livro Caderno de Educação em Agroecologia, de onde vem nossa comida. Aí você vai seguir o modelinho que eu apresentei para você, certo? Vou já mostrar o livro para você. Você vai fazer a referência desse livro que eu vou mandar para vocês. É só procurar na capa ou nas primeiras capas o nome do autor, né? O nome do autor, o nome do livro, o nome do livro, o ano, local e data de publicação. Fazer uma listinha igual essa aqui, ó. Fazer um esquema igual esse. Só que você vai fazer 2 vezes. Você vai fazer do livro que eu vou te mandar e agora faça a referência bibliográfica de outro livro que você tenha na sua casa. De preferência um que você já leu. Tem algum livro na sua casa que você já leu? Mesmo que seja didático, nesses livros que usa na escola, pode fazer também. Então você vai fazer 2 referências. Eita, não, é rapidinho você faz isso. Do livro que eu vou lhe mandar, que você vai ler, e de um outro livro que você tenha na sua casa, certo? E depois, a terceira questão faça agora o fichamento. Aquilo que eu falei é a referência, as informações sobre o livro. Agora é o fichamento. O que é o fichamento, professor?
as principais ideias. Você vai fazer o fichamento do mesmo livro que eu vou mandar, né? O livro se chama Caderno de Educação em Agroecologia, de onde vem nossa comida. Então você vai fazer, eu vou mandar isso aqui para vocês no formato do Word, que vocês podem escrever nele mesmo, certo? Então você vai ler o livro, um livro pequeno, você lê ele em meia hora, e você vai destacar aqui nessa primeira coluna os conceitos do livro. O livro fala do quê? O livro fala de produção, o livro fala de comida, o livro fala de agroecologia, o livro fala... Aí vai fazendo com palavras aqui, só os conceitos, né? Agroecologia, alimentação saudável, não sei o que tal. Faz uma listinha aqui dos conceitos. Depois me diga qual é a ideia principal do texto. Professor, esse texto fala do quê? Esse livro fala do quê? Aí você vai fazer aqui um parágrafo dizendo qual é a ideia principal do texto. Depois você vai dar, no caso do livro, né? Depois você vai dar a sua opinião sobre. A minha opinião sobre o livro é que é muito bom por isso, por isso, por isso. Ou é muito ruim por isso, por isso. Fala, entendeu? Então, essas 3 coisas aqui principais do livro. Os conceitos, ideia principal e a opinião sua sobre o livro, né? Sobre o livro, certo? Então, a atividade é essa. Eu vou mandar para vocês, entenderam? Vou mandar para vocês o livro. E aí, entenderam mais ou menos o que é para fazer? Pessoal? Entendemos. Entendeu, né? Então, eu vou mostrar para vocês rapidinho o livro. Já está vencendo o nosso horário, né? Então, deixa eu só mostrar para vocês o livro. Um livro bem gostoso, bem colorido. Quem quiser imprimir ele, pode imprimir para ler. Quem não, pode ler no celular mesmo, ou no computador, enfim. Fica à vontade. Tá aí o livro. Tá aparecendo para vocês? Sim. Tá. Tá. Então, esse é o livro que vocês vão ler, né? Se chama... É um caderno de educação em agroecologia. O título dele é De Onde Vem Nossa Comida? Então, já está aqui, ó, editora, Expressão Popular, De Onde Vem Nossa Comida. E tá aí o livro, segunda edição. Professor, Oi. esse livro aí nós já lemos ele lá na escola, uma vez, Na escola, qual escola? na CFR. Foi quem pediu para vocês ler? Que maravilha. Meu Deus. Se não me engano, foi a professora. Lembra aí, gente? Eu esqueci o nome da professora. A Kátia, Roraide. a Di, Foi a Roraide. Foi a Roraide, tá. Pois é, ele tem... Fui eu que levei ele para CFR. Eu consegui, né, uma quantidade grande um tempo desse, e eu levei vários para CFR, e fiz até um trabalho com a turma anterior. Então, que bacana. Quem já leu, ok. Quem já leu agora vai só fazer a referência, né, bibliográfica, que é pegar as informações dele, né, o nome do autor, o nome do autor, no caso aqui, só para a gente entender, vai ser o caderno de educação. E o livro, o nome do livro é esse aqui, eu já estou dizendo logo tudo. Editora... Não, na verdade, aqui é o nome da coleção, Caderno de Educação. Vocês vão achar aqui na folha catalográfica. Ó, uma amiga minha, a professora Cristina Vargas. Só que você não vai colocar Maria Cristina Vargas, faz só o último sobrenome, Vargas. E como foram 2... A Nívia também ajudou, Nívia Regina da Silva, então vai Vargas e Silva, aí vai o sobrenome delas, certo? Então tá aí o livro, você vai ler, ou quem já leu, melhor ainda, né? Que vai fazer o fichamento e a referência bibliográfica. Então tá aí o livro, quem já leu, parabéns, quem não leu, dá uma lida, que é, além de ter um conteúdo muito bacana, né? Vai ajudar vocês, melhor, além de ajudar vocês a fazer a atividade, vai ajudar vocês
também a entenderem um pouco mais sobre essa questão da agroecologia, tá certo? Então, só para terminar, eu vou mandar a atividade desse jeito, no Word, com esse esqueminha para servir de exemplo, e a atividade vai aqui onde é possível você digitar. Você baixa e vai digitando aí. Ah, professor, eu não tenho como baixar, como digitar aqui. Ok, você pode ver e escrever no seu caderno e fazer no seu caderno. E tirar uma foto e me mandar. Também não tem problema. Professor, eu não tenho um computador, eu não tenho como fazer isso tudo. E agora, você vai olhar para cá, pelo celular, pelo computador, não sei, vai escrever no seu caderno e vai tirar uma foto e me mandar, certo? Então, não pode ficar sem fazer a atividade. Essa atividade é para a gente aprender a fazer uma referência bibliográfica e um fichamento. Quando tiver feito isso, na próxima aula, eu vou ensinar vocês como se faz uma pesquisa bibliográfica. Para fazer uma pesquisa bibliográfica, a primeira coisa é isso daí. É isso aí que vocês vão fazer. Aprendendo a fazer isso, aí a gente vai para a pesquisa bibliográfica propriamente dita. Ok? Tá entendido? Dá para fazer? Sim. Certinho, então, gente. Quem tá com atividade atrasada, faça essa semana que não tem aula e faça essa também. Essa daqui é bem facinho, né? Na mesma hora você faz. Esse final de semana você faz. Como a aula é na sexta, vocês aproveitam o final de semana e fazem as atividades para vocês na outra só curtir a vida e fazer outras leituras, né? Então é isso, gente. Tem pergunta, tem dúvidas? Se não, a gente vai encerrar por aqui agora.